CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Nós vamos estudar o livro No Mundo Maior, do nosso querido irmão Chico, pelo Espírito André Luiz. Mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porquanto de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Sendo todos homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores das mesmas consideração. Pode fazer a prece. Mestre Jesus, mais uma vez reunimos-nos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Nesta tarde, as obras do nosso irmão Chico, como André Luiz. Permita que esses espíritos nos inspirem para boa compreensão nossa do que eles quiseram nos passar. Permita ainda que o altivo, com a direção espiritual da nossa casa de amor, esteja conosco a nos proteger. Em nome desses irmãos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos estudando o livro No Mundo Maior, do nosso Chico, pelo Espírito André Luiz, e vamos para o capítulo 3,
a casa mental. Estudamos o nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna. Estamos agora no mundo maior, estamos adiantando. Quando terminar, a gente começa tudo de novo. A gente não sabe nada, né? Aí tem um capítulo interessantíssimo, a casa mental. Quer ler, Edilane? Pode ler. Retomando a companhia de Calderaro, na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções permanentes, as manifestações da vida próxima à esfera física. Então vamos lá. Nós estudamos, a aula passada, retrasada, pelo menos umas 4 aulas, a preleção de Eusébio. Mas o instrutor agora é o Calderaro que vai acompanhar o André Luiz, né, em trabalho. Foi muito boa a preleção dada a 1.200 pessoas encarnadas, espiritualistas. Então foi um estudo tão bom que a gente repetiu algumas vezes a aula, né? Então ele continua aqui com a casa mental. Vamos lá, que ele vai dizer: admitido a colônia espiritual que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Continua. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Olha só, quem pensa que morrer vai descansar, ele está falando lá de nosso lar. Ah, eu quero ir para nosso lar, botar uma rede lá debaixo de uma árvore daquela, né, na beira daquela lagoa. Mas olha o que ele está dizendo aqui, ó. Inquestionavelmente vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a discussões de entretenimento. Continua. Demais, fruíamos ambiente de felicidade. Ou se lê? E isso. Alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Eles estavam felizes, né? Fruía um ambiente de felicidade. O ambiente era bom, corria felicidade, alegria em servir, né? Continua. Nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. Quer que eu fale? Sim, explica. Não, tá bem claro, né? Olha, a continuidade da vida terrestre, né? Associações culturais, artísticas, e todos com um objetivo educativo. Então não tem lá determinadas práticas aqui da Terra. Algumas músicas, que eu não vou citar aqui para não ferir ninguém, né? Alguns filmes, livros, então tudo com um objetivo educativo, de elevação. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço de um turno erguiam-se entre jardins encantadores,
quais ninhos tépidos e venturosos, em frondes perfumadas e tranquilas. Então, os lares, né? As casas, as famílias morando, tudo em harmonia. Tudo em harmonia. Não faltavam determinações e deveres, ordens e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Então, no mundo espiritual, isso é importante. No outro dia, o altivo falou conosco para que falasse mais da vida espiritual, do mundo espiritual, porque a maioria não sabia, dos médios aqui da casa. Então, o momento que a gente fala é aqui estudando o André Luiz, ele está descrevendo. Pena, né? Tem meia dúzia de pessoas só aqui estudando. Ele é que fala bem, bastante do mundo espiritual. No estudo daqui a pouco aí para os médios, quando há possibilidade a gente fala, né? Então vamos lá, continua. Arremessara-nos a morte, a atmosfera estranha, a luta física. A primeira sensação fora o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de envolver. De evolver, de crescer, de crescimento. Evolver. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho e no estudo, e dilatando a capacidade de servir. Vocês já foram passear sozinho, sem o marido ou sem a esposa? Já? Não falta alguma coisa? Não. O passeio fica sem graça, não é? Não, porque você não tem marido. Falta. Então, Não falta quando você não está do lado de quem você ama, por mais belo que seja o lugar, fica faltando alguma coisa, não fica? Pois é. Então, ele está descrevendo aqui um ambiente de paz, de harmonia, de crescimento, de aprendizado. De amor. De amor. Mas quando um dos cônjuges, ou um pai, ou um filho, ou alguém que tem uma ligação muito grande, muito forte aqui na Terra, vai primeiro, sente muita saudade, sente muita falta de quem ficou. No outro dia eu ouvi aqui, eu não perguntei, foi espontâneo, o Espírito falou assim para mim: ela sente muito mais saudade do que você. E eu imagino isso, embora esteja entre amigos, entre espíritos bondosos, trabalhando, servindo, mas não está com quem ama, não está com os filhos não estão juntos, o marido, então sente falta, sente saudade. Por isso muitos espíritos, a grande maioria que desencarna, permanece na Terra, a maioria permanece na Terra, indo e vindo pelas ruas, nos lares. E isso nem sempre ajuda, porque eles têm a surpresa da morte
a morte não existe. E o que fazer? Para onde ir? Se não cultivavam a fé, se não cultivavam, sobretudo, mais do que a fé, a bondade de coração, porque é a caridade que nos coloca em tal ou qual situação, isso independe da nossa fé, da religião que professamos, vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Porque a fé vai vir, a crença em Deus, vai ter a dificuldade, a descrença. Eu não acreditava que seria assim. Eu não sabia. Vai saber, porque às vezes eu converso aqui com os espíritos e alguns deles dizem assim: eu não acredito em nada que você está falando. Eu falei: ué, então você não acredita que você não morreu? Você morreu ou não morreu? Você existe ou não existe? É claro que eu existo. Eu falei: então tudo bem. Como é que você não acredita? Os mortos podem falar? Os chamados mortos, que não é morto? Pois é, estou falando com você. Aí por aí você vai dando umas evidências para o espírito, para você colocar outras ideias. Então não é porque você não acredita em Deus, que Deus não existe. Não é porque você não acredita que não existe vida em tudo quanto é lugar, em outros planetas, que não existe. Falta de conhecimento, ignorância. Então fica para estudar, para aprender. Há muito o que se aprender. Então, esses lugares de harmonia, de elevação, e olha que ele está falando ali em nosso lar. Tem ambientes superiores a nosso lar, muito superiores, mas que a gente não alcança essa felicidade. A gente não entende ainda essa felicidade. Então ele está dizendo coisas bem próximas da gente. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era o nosso clima e a paz a nossa dádiva a cada dia. Mas o que eu queria ver era da casa, uma antes aqui, que a Dilane leu. Os lares, bem pertinho da gente que está aqui na Terra. Os lares em que situávamos o serviço diuturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos, em frondes perfumadas e tranquilas. Então, tinham espíritos unidos que se amavam nesses lares. Vide lá no livro Nosso Lar, o lar de Lísias, da dona, como é que é o nome dela? Elaine, que sabe o nome de todo mundo. Laura, dona Laura, e o esposo que tinha reencarnado, que era Ricardo. E ela estava esperando quem? A filha desencarnar, para ela poder reencarnar, porque o marido já tinha vindo. Então ela iria, mas você fala, hein, Elaine? Tá, hoje, pilha aí, né? Então, ela estava aguardando a neta chegar, a filha chegar, a neta já tinha chegado, né? A filha chegar para poder vir. Então, tinha um lar, tinha uma família. É o que ele diz aqui, bem pertinho da gente. Eu vou ler de novo aqui, porque não faz mal que a gente não acabe o capítulo, a gente continua semana que vem. Arremessara-nos a morte, a atmosfera estranha à luta física. Não é isso? Arremessar a morte, a atmosfera estranha à luta física. Arremessara-nos. É a morte que ele está falando. Chegou lá e encontrou a vida, estranho, diferente. A primeira sensação foi o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo. Essa frase aqui, a vida continua, não existe a morte, isso surpreende a todos os descrentes e principalmente aos irmãos suicidas, porque eles têm um grande desapontamento, porque não existe a morte. Ele quis se livrar de um problema, arrumou um outro pior, porque ele tirou a vida
em plena como é que diz, energia, na sua plenitude, pleno vigor, aquele vigor que a gente chama de fluido vital, é absorvido pelo perispírito, é lei, é da lei, e isso causa um transtorno, uma dor imensa, imensurável. E nessa confusão que o espírito se encontra, nessa perturbação que ele se encontra, e dependendo do tipo de suicídio, ela é maior ou menor, se ele for sequestrado por um grupo desses aí, de malfeitores, pode levar até milênios para novamente tomar o rumo da vida. Então, a primeira coisa que acontece com eles, a decepção. A vida continua. Então, não morreu. Segundo, o problema que o levou ao suicídio não foi resolvido. Continua na cabeça dele. Então, já são duas coisas fundamentais que acontecem com todos. Uma terceira coisa, o arrependimento. Se arrepende, mas já cometeu o ato. O arrependimento, a desilusão, né? A morte não existe, e a culpa que continua com ele. Esses três fatores são comuns em todos os casos. Então, ele diz aqui, continuamos vivendo apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evolver, de crescer. Então, sem o corpo, continua estudando, continua trabalhando, continua crescendo. Vide o nosso irmão que está narrando a história. Ele ficou 8 anos em região umbralina. E quem é o André Luiz hoje? Quem de nós pode levantar o dedo e apontar para ele? Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual, haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e dilatando a capacidade de servir. Bem pertinho da gente, né? Dá vontade de ir para lá ou não? Dá vontade, né? Precisa ir para um lugar bom, mas a gente tem que cumprir a nossa parte aqui, né? Essas coisas ruins assim não vai para lá não. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra? Olha aí a pergunta. E os milhões, que a maioria fica aqui apegado. Vai, Adilane. Pode ir indo. Incalculáveis. Eu sei, estou aqui. Quer ler? Pode ler. Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento, apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam, amparam dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades, como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam
excitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam ao seio materno. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação, quase imediata. Quando Reclamando a lhes- reencarnação quase imediata. quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviços e aprendizado iniciais. Que esse reclamando aí significa necessitados. Não é que eles estavam querendo reencarnar, eram necessitados. Continua. Não, é que ele se reclamava da reencarnação que eles estavam passando. Então, necessitava. Eu quero reencarnar, não é isso. Devido à situação deles, eles reclamavam uma reencarnação imediata, precisavam retornar à carne, porque não conseguiam ir à frente. Esses mais simples. Continua. Eles reclamavam quando não era possível Tá bom, reencarnar. continua. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se, não longe de nós, depois de haverem transpostos as fronteiras do túmulo. Consumiam por vezes inúmeros anos entre as revolta e a desesperação, personificando Hórridos, quer dizer horríveis. horrível. Superlativo de horrível. Então vamos lá. Ele está colocando aqui, olha, duas classes de espíritos. Ele falou, eles estavam falando, André Luiz está falando da aventura dele lá em nosso lar, falando dos lares, dos ninhos, das conversas de amor, tratando sobre reencarnação, aprendendo, crescendo, falando das artes, né, da beleza, dos entretenimentos. Agora, outros milhões, que é a maioria, estavam na Terra. Aí ele fala aqui de um grupo de espíritos muito simples, reclamando ajuda, pedindo ajuda, sem saber muito a respeito da vida, precisando reencarnar ou reclamando da reencarnação. Tudo bem, como a Angelana entendeu, precisavam voltar, mas também são esses os perigosos, um grupo de malfeitores, como ele colocou aqui, Por outro lado, entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra. Esses têm maldade, são esses que, pela nossa invigilância, se aproximam de nós, que atraímos. Espíritos criminosos, como ele colocou, falanges, verdadeira falange de criminosos, transviados, agitavam-se não longe de nós. Então são duas categorias diferentes. Como hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos, com os delinquentes contumazes segregados da sociedade sadia. O que é um delinquente contumaz segregado da sociedade sadia? Separado, segregado é separado. Não tem um monte de delinquente preso? Lá os delinquentes estão soltos, é o que ele está dizendo. Mas sempre terminavam uma corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de suas perversidades.
O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. É outra coisa importante. Você se arrepender é uma coisa, mas não é um passaporte para o céu. É aquilo que é bem explicado no Livro dos Espíritos: arrependimento, expiação e reparação. E a reparação só se dá aqui no corpo carnal. Ora, o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Então, muitas religiões, você vai lá, você se arrepende e você está salvo. Assim é muito fácil, não é? E o mal que eu fiz? A vida que eu tirei do meu semelhante, a traição que eu cometi, a dor que eu infligi no outro, eu preciso reparar tudo isso. Então, por isso que a doutrina espírita, você ser médium da casa, você ser trabalhador, não isenta você, não isenta nenhum de nós das dores que a gente deve passar. Muito pelo contrário, a doutrina espírita nos fortifica para passarmos por estas dores, até porque somos médiuns falidos, somos todos devedores da lei de Deus e devemos responder pelos nossos atos, sem reclamar e sem esmurecer. Perdoar sempre, amar sempre. Senão, teremos que retornar junto àquele que não amamos, que não perdoamos, para reparar a falta que cometemos. Continua, Dilane. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. E quando você vê esses espíritos, como é que você fica? Treme até o cabelo dela, porque eu estou perto e eu vejo. Você vê meu cabelo tremer? Treme tudo, de medo. Aí o guia da casa vem e diz assim: fala para ela não ter medo, fala para ela não ter medo, porque são caratonhas horrorosas, são caratonhas horrorosas, vocês não imaginam. O espírito em forma de cobra, com cara de cobra, te enrolando ali nos pés. Pois é isso mesmo. Essas máscaras de carnaval aí horrorosas, cada uma mais feia do que a outra, é que o cara que desenha aquilo ali fez um estágiozinho lá no umbral. Mas você trazer o feio para a gente é muito mais fácil do que você trazer o belo. É mais fácil você entrar nessas regiões inferiores, devido à nossa condição ainda inferior, do que você ir para os páramos celestes e trazer o belo que lá tem. Por isso devemos orar muito, vigiar intensamente, para não sofrermos as consequências do que está ao nosso lado. Se estivesse chovendo agora, se a gente for na chuva, vai se molhar. Então vai esperar a chuva estiar, vai colocar ali uma capa. Está chovendo. O mundo espiritual é essa chuva. A gente vai se deparar com tudo isso. A gente está em torno dessas vibrações, mas depende de nós deixar com que eles nos ataquem, que eles nos firam, ou continuar com a proteção dos bons. Só depende de nós. Então é muito bom a gente conhecer o mundo que se agita em torno de nós. A gente estudar, mas compreender. Por exemplo, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Todo mundo tem na cabeça, né? Influenciam os espíritos em nossas vidas? Resposta: muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem, não é isso? E a gente decora isso, mas não vivencia. Por quê? Você tem que estar atento, porque eles nos inspiram o tempo todo, eles nos influenciam.
Claro, não é, eu falei o tempo todo, eles estão ali, ele colocou a palavra frequentemente, porque tem pensamento que brota da minha cabeça. Eu sou um espírito que penso, tenho o meu pensamento, tenho o pensamento deles, mas eles estão sempre a nos influenciar, quase sempre, eu cedo ou não, as influenciações. Então eu preciso começar a educação agora, escolhendo os lugares que eu vou, escolhendo a literatura, o filme, fazendo escolhas corretas, porque senão eu vou desencarnar e vou ter que fazer isso depois, sob pena de ser mais um desse bandão aí todo. Estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Também. Então vamos lá. Continua aí, Dilane. No caso de obsessões... No caso... nos no casos, entanto, né? Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas, quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. Entenderam esse parágrafo? Entenderam? Bem o senhor pesado. entendeu o seu... Não? Então vamos lá. Vamos lá que o senhor vai entender. Nos casos de obsessão, o que é uma obsessão? Vocês estudaram aqui durante 5 semanas aí comigo obsessão. O que é obsessão? É a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, último capítulo lá quase, item 81. É a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Isso é uma obsessão, é uma perseguição. Um espírito bom vai obsediar alguém? Não. Que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Isso é obsessão. Então, olha aqui. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes. O que é um algoz? O que cobra, não é? O que persegue. Então, recíproco, o encarnado e o desencarnado lutando ali. Então, nesse mundo espiritual, aqueles espíritos mais simples, os espíritos maus que ele falou, revoltados, né? e desesperados, com caras horrendas, e ele veio falando desses vários espíritos. E no caso da obsessão, quando eles perseguem alguém, a recíproca no caso de obsessão, convertiu em recíprocos algozes, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas. Verdugos frios, frieza, não tem pena nenhuma, não tem compaixão, não tem dó. Isso é um verdugo. E ele em cima do desencarnado, do encarnado. Quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, quer dizer, quando esses espíritos errantes, o espírito tem que reencarnar, está no mundo espiritual, e estavam presos em lugares de punição, aterravam sempre. O que aterravam? Aterrorizavam, sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. A gente estudou isso aqui muito bem, a gente estudou no livro Memória de um Suicida, o Vale dos Suicidas. Ali eles já estavam separados, protegidos pela lei, mas é um local de imensa dor, porque a forma pensamento deles é viva para eles, e um vê o que o outro pensa. Então é um tumulto,
Ah, o lugar é de lama, o lugar é fétido. Ah, será que Deus fez um lugar de lama, um lugar fétido? Não. Eles fizeram aquele lugar. Vocês já foram na casa de alguém surtado? Você vai na casa da pessoa surtada, está tudo sujo, tudo desarrumado, tudo sujo, bicho na panela, bicho no chão, não é assim? A pessoa não toma banho, não gosta de banho. Primeira coisa que o surtado se afasta do banho, cheira mal, não é? Então, você quando vê essas pessoas assim, não tem o que duvidar do que acontece no mundo espiritual. É a continuidade. Da mesma forma, a beleza, os lares, as famílias, as juras de amor, os projetos futuros, os enamorados, nos lugares que eles conquistaram com seu esforço, esses lugares tristes, sujos, dolorosos, doloridos, porque eles constroem com o seu pensamento esses lugares. Ficou bem claro agora? O senhor entendeu? No entanto, aí ó, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Talvez em muitos casos houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Isso considerando, e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraíso de favor, nem estabelece infernos eternais. Confrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Ele ficava confrangido, ele ficava triste em ver aquela fileira de doentes. E ele já tinha passado por aquilo ali. Ele já tinha passado. Mas ele quis se reerguer. E assim aconteceu. Muitos não se arrependem. Muitos continuam ali. A ação, a intervenção é constante. É constante para ajudá-los. Mas muitos não querem. Então, quando chega alguém aqui com problemas obsessivos, e chega quase todo dia, vídeo o Diogo, né, Diogo? Então, chegam aqui, a gente precisa, o trabalho é afastar esses espíritos de junto do médium, de junto da pessoa, e depois conversar com eles, o que a gente chama de doutrinação. Os próprios guias fazem isso, ou a gente quando sai do corpo durante a noite, ou quando o nome está ali, durante o trabalho mediúnico que a gente realiza aqui às sextas-feiras, o trabalho de desobsessão, para que eles se convençam. E como é que é essa conversa? Ô, meu amigo, larga a Conceição, deixa a Conceição em paz, deixa a Conceição, ela se arrependeu. Aí ele fala assim, não largo a Conceição de jeito nenhum, agora que eu peguei a Conceição, agora que eu encontrei, você vai me tirar agora, levei foi tempo. A gente, tudo bem, mas você está perdendo tempo, ela está arrependida, ela está trabalhando, ela está se modificando. A conversa é essa. É uma conversa de convencimento. Uns se convencem, outros não. Aí, olha, eu não quero ficar aqui. Ninguém vai obrigar você a ficar aqui, então ele vai embora. E se o outro não melhorar, ele volta para casa de onde ele saiu. Então, ele pode melhorar, ficar, abandonar, mas o obsidiado precisa fazer a sua parte. Precisa fazer a sua parte. Alguns, quando extrapolam a liberdade que têm, são presos, não voltam. Ó, lá em cima, lá atrás do bambuzal, amanhã a gente vai dar um passeio lá no bambuzal. Lá atrás, ali é uma prisão. Não tem a pedra ali? Então, aquela pedra ali se abre, tem uma sala, não vou dizer que é caverna, né?
São salas que vão pedra adentro e eles ficam lá. Agora tem o seguinte, tudo que a gente estuda, eles escutam lá. O alto-falante vai até lá. Eles escutam. Estuda o Evangelho, estuda o Livro dos Espíritos, escuta essa aula. Para ir se convencendo, se modificando. São visitados diariamente por espíritos, por sacerdotes, para tentar convencê-los. Pode ser que eles aceitem em uma semana, em um ano, em um século ou em um milênio. Tem espíritos presos há décadas, milênios, até ser banido do planeta, dependendo da periculosidade do espírito, podendo até ser banido da Terra. Então, uma coisa que eu já disse aqui, a gente repete: a Terra vai se transformar num planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração. Está em curso. Tudo bem. Rezem para ficar aqui. Por quê? Quem faz a regeneração somos nós, não é decreto divino. Ele pode decretar a regeneração. Está na hora do planeta Terra se regenerar. Quem não se regenerar, ou vai para um planeta que não valha mais do que a Terra, um outro planeta de provas e expiações, ou para um planeta inferior à Terra. Aí, o nosso papel é se transformar, se modificar. Olha a importância da casa espírita em nossas vidas. E no mundo de regeneração, entra a doutrina espírita, com esses conceitos. As religiões terão que se adaptar a esses conceitos, ou elas vão falir, se acabar. Ou seja, imortalidade da alma mantendo a individualidade, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a unicidade de Deus, e por aí vai. São conceitos básicos, fundamentais, que o mundo de regeneração, os espíritos terão que conhecer e aplicar. Fora da caridade, não há salvação. Ficou bem claro? Vamos mais um pouquinho? Então vamos lá, vai lá, Dilane. Amor, Faltam 15 minutos. é melhor terminar para ela dar aula. Deixa eu ler só então esse parágrafo aqui. Que ela não vai falar um pouquinho antes da... Vocês falaram muito, né? Não deixaram da aula direito. Termina logo, que ela vai começar primeiro lá com essa hora. Não atrapalhei nada. Se eu tivesse lendo direto, terminaria o capítulo. Mas o objetivo não é esse, é a gente estudar, refletir. Quando a gente for dormir, a gente pede a Deus para vir para cá, para a casa espírita, vivenciar e trazer tudo isso no campo da intuição. É assim que acontece. A gente não lembra da noite que passamos, mas isso fica em forma de intuição. Quando necessário, somos acionados para relembrar tudo isso. Então vamos parar? Elaine, como você hoje está falando muito, sei que vai dizer, continua ou para? Faltam 17 para as 7. Não, 15. Então vamos ler mais um parágrafo. No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros, que é a continuidade aqui do pensamento, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Isso aqui a gente leu, né? Talvez em muitos casos houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Isto considerando, e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, confrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Efetivamente, identificara numerosos deles
em câmaras retificadoras, por intermédio de múltiplas instituições de beneficência. Lembra lá em Nosso Lar, as câmaras retificadoras? Eram centenas de espíritos deitados. Todavia, esses situados na zona de amparo fraterno apresentavam a seu favor sintoma de melhora, quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. Muitos intercederam por eles, por isso eles estavam naquelas câmaras retificadoras. Agora, os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. O que é um dissipador da energia anímica? Vampiro. Por isso que o médium fica caído, fica sugado, fica cansado. Ele é vampirizado. Quando a gente afasta, por intermédio dos guias, esses espíritos colados nos médios, o médium fica exausto. Ele quer sair dali e dormir, ir para casa descansar. Não é mesmo? Quem já passou por isso sabe. Porque esses espíritos sugam a nossa energia. Sugam. Aí vamos parar aqui então. E semana que vem a gente continua. Meu contato com eles em diversas ocasiões fora simples encontro fortuito, sem maior significação para o meu esclarecimento. Vamos parar aqui. Vou marcar aqui, ó. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Aqui, tá? Essa pergunta. Aí vocês têm que lembrar semana que vem o que nós estudamos. Marca aí. Porque aí, se é lá, meu contato com eles... Tá bom. Pode ser ali. A Dilane é sempre do contra, então vamos a favor dela. Por que o senhor mudou para oferecer aqui? Eu li. Tudo bem, meu contato com eles, vai aí. Ah, tá. Faz diferença não. Tá bom. Semana que vem continuaremos aqui, tá? É muito bom. As obras do Chico são excelentes, todas elas, sem exceção. Alguma pergunta? No question? Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos a espiritualidade, ao Chico, aos irmãos, que nos ajudaram a entender as palavras que foi lida. Agradecemos o seu altivo e a Dona Lurdinha. Agradecemos os nossos guias por nos orientar. Agradecemos em nome do amor. Do nosso amor, Lurdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, pedindo a permissão para encerrarmos então os estudos da noite de hoje. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.